Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria que o louvor continuasse, né? Estava quase uma lagriminha escorrendo aqui, através do louvor, e já dá para perceber a presença do nosso Deus na casa. Amém, meus irmãos? Grato mais uma vez por estar com essa grande responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. E estou muito feliz, irmãos, que o salmista, ele deixou escrito assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ali só pelo convite, irmãos, ele já se alegrou, né? Então você pode se alegrar nessa noite e dar glória a Deus, que não é proibido não, amém? Convido os irmãos a abrir o livro de João 15, irmãos. Livro de João, capítulo 15. Livro de João, meus irmãos, é um livro que ele não entra nos sinóticos, né? São Mateus, Marcos e Lucas. Livro esses que vem falar das parábolas de Jesus, dos milagres de Jesus. Fala da grandeza de Jesus, as reuniões que Jesus fazia em público, né? Mas João, o livro de João, ele vem mostrar a identidade de Jesus, né? Como um filho de Deus. E por incrível que pareça, irmãos, o livro de João, depois da Bíblia, ele é um dos livros mais vendidos. Assim, eu fui dar uma pesquisada, né? E encontrei isso aí, eu achei interessante. Porque na minha concepção, eu acho que os livros de Marcos, Mateus, Lucas, né? Que são os livros gostosos também de estar estudando. Mas o livro de João é o mais vendido depois da Bíblia. Acreditem nisso. Livro de João, capítulo 15. Todos acharam? Está escrito assim, irmãos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto, se de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho
dado a conhecer. Versículo 16, irmãos. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Repita comigo, irmão, permaneça. Permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Até aqui, irmãos. E é nesse versículo 16 que eu quero ministrar a palavra nessa noite, irmãos. Deus falou muito comigo através desse versículo aqui, e se a gente for prestar atenção, é um resumo do capítulo 15 até aqui. E esse versículo é interessante porque ele já começa na parte A, dizendo: se não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então aqui a gente já se percebe, irmãos, que Deus, Jesus, Ele que nos escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E a melhor escolha que nós podemos fazer é aceitar que fomos escolhidos por Deus. Deus chamou o mundo inteiro. Chamou todo mundo. Jesus chamou todo mundo. Mas pouco aceitam a condição de ser escolhido. Ah, por quê, irmão? Porque vai na contramão, meus irmãos. Muitos vão na contramão dos padrões bíblicos. Desanima a Deus. Aí você olha para a vida do irmão. O irmão até pode vir congregar, está na igreja, mas não está num congelamento total, irmãos. E muitas vezes a gente entra numa prova por nós mesmos, viu? Pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios pés, a gente entra num embaraço, num enrosco. Por quê, irmãos? A gente não aceita o chamado de Deus. Foi Deus que nos escolheu primeiro. Você é um escolhido de Deus, homem e mulher de Deus. A gente tem que parar, irmãos, de dar testemunho de derrota. Tem muitos crentes assim, infelizmente. Muito testemunho de derrota. Se a gente for prestar atenção, a medicina e a ciência, ela vai falar da formação do ser humano. E a gente teve uma vitória grande que a gente nem imagina, irmãos, porque no meio de 300 milhões de espermatozoide, vai. Tem criança aqui, mas eles vão aprender na escola também. E você sabia que no meio de 300 milhões, nessa maratona da vida, você foi um vencedor? Por quê? Porque você chegou na membrana ovária feminina primeiro, irmãos. Então você já é um vencedor, irmão. Você já venceu sem mesmo você saber quem você era. Foi com a sua própria força? Não. Deus já estava no negócio. Deus olhou o pastor Alessandro uma vez, só o microscópio via ele. E Deus falou: eu vou dar a vitória para esse menino aí. No meio de 300, uma maratona de 300 milhões, ele saiu na frente. É um escolhido de Deus, assim como eu e você, irmãos. Somos um escolhido de Deus. Escolhido por Deus, irmãos. E se a gente for lá em Deuteronômio 14, 2... Deuteronômio 14, 2... vai falar que a gente somos um tesouro pessoal de Deus. Ah lá, vamos ler comigo, irmãos. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vosso Deus escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. Mais uma vez aí, Deus escolhendo nós, irmãos, ó. Para ser de seu povo próprio. Em algumas traduções vai falar de tesouro pessoal. Então tá aí, irmãos. Somos escolhidos de Deus. Amém? E além dele nos escolher primeiro, irmãos, além de nos escolher primeiro, ele também nos amou primeiro. Olha que Deus que nós servimos. Ele nos amou primeiro também. 1 de João 14, 19. Ele nos escolheu e ele nos amou.
1 de João 4,19. 1 de João 4,19. Vai lá, irmãos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse é o Deus que nós servimos, igreja. Além de nos escolher, Ele nos amou. Ele nos ama. Mas só que infelizmente, irmãos, tem aquelas pessoas que não contribuem, não retribuem esse amor que vem de Deus para conosco. Ah, mas como assim? Vive na desobediência, né, irmãos? E estamos vivendo um período da humanidade tão difícil. E se a gente não afirmar na palavra do Senhor, irmãos, a gente pode se enroscar. E Deus, Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Essa prova que você está passando aí, você mesmo entrou nela, filho. Essa tempestade aí que você está passando, você mesmo entrou nela. Ah, mas por quê, irmão? Estou na igreja, vou nos cultos. Mas será que está servindo a Deus mesmo de todo o coração? Porque Deus fala para a gente orar, irmão. Buscar Ele a toda hora, a todo momento. Então, às vezes a gente entra em algum enrosco, algum embaraço aí, com as nossas próprias forças. E Deus, Ele está lá no seu grande trono. A única pessoa que Deus permitiu ser provado, os irmãos sabem quem que é, foi Jó. Olha para a vida de Jó. Ao contrário, irmãos, eu e você, esses enroscos da vida aí, é culpa nossa mesmo, viu? Não adianta culpar Deus, não. E o versículo ainda continua falando, irmãos. E vos designei para que vades e deis fruto. Agora aqui a igreja vai apanhar um pouquinho e os obreiros principalmente. Porque eu fui fazer uma análise aí da minha vida de uns anos para cá. Quando fala em dar fruto, irmãos, é lançar a semente, lançar a palavra, aquele que está sedento aí fora. E somos escolhidos também, irmãos, para dar fruto. E o propósito de Deus em nos escolher é que temos que dar fruto. Lançar a semente, cumprir o ID de Jesus. E cumprir o ID de Jesus, irmãos, é reconhecer o sacrifício dele na cruz, viu? Cumprir o ID de Jesus é reconhecer o seu sacrifício. Estamos lançando a palavra do Senhor? Estamos lançando a semente aí fora, irmãos? E eu me apeguei nisso e eu fiquei com vergonha e pedi ajuda para Deus, porque eu lembro de ter trazido aqui alguns familiares, né? A gente até fez o papel de cristão, mas infelizmente, né, irmãos, não permanece, não firma. Então eu aprendi através dessa palavra aqui, que nesse ano de 2023, eu vou incluir na minha oração também. Eu tenho que dar fruto, eu tenho que lançar a semente. Porque é o próprio Jesus que fala, irmãos. Quem não der fruto, Ele corta. No versículo aqui, ó, versículo 6 do capítulo 15. Vamos estar lendo aqui de novo, irmãos. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e a secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Então, irmãos, quem não dá fruto está aqui, não é eu que estou falando, é a palavra. Então vamos orar a Deus nesse ano de 2023, irmãos, nós que somos cristãos, orar a Deus, que a gente tem que pedir ajuda para Ele nesse termo, da gente poder estar lançando a nossa semente, lançando a palavra aí fora, no trabalho, os jovens na escola.
na sociedade, na cidade, no meio da tua parentela, irmãos. Porque tem muita gente se perdendo e a gente está no nosso conforto. Ser crente, eu estou aqui, minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui. Tá bom? Não, não tá bom. Porque Jesus não ensina assim. Jesus não ensinou assim. Jesus, por onde ele passava, irmãos, ele lançava a semente dele, a palavra. E muitos eram convertidos. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. É o que Paulo fala, né? E continuando essa palavra aqui, irmãos. E o vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça, irmãos. Olha para o teu irmão aí, cutuca ele e fala para ele assim, permaneça aí, meu irmão. Permaneça aí, meu irmão. E é interessante porque muita gente, irmãos, já não está no nosso meio hoje, sabe por quê? Porque não permaneceu. E a gente foi chamado também, escolhido para permanecer até o final, irmãos. Com luta, sem luta, labuta, a gente tem que ser crente até aquele dia. A gente não pode brincar de ser crente, irmãos, que o diabo está aí fora. E ele não brinca de ser diabo. Ele está arrebentando o crente para todo lado. Infelizmente, irmãos. E é uma pena que a gente olha e já foi mais um. Caiu mais um. E às vezes é pastor. Mas quem permanece, irmão, só permanece quem está ligado na videira, que é Jesus. Quem estiver ligado na videira, esse vai permanecer. Permanece, irmãos, quem tem oração. Aquele que ora, esse vai permanecer. Você pode ter certeza que ele permanece. Permanece, irmão, aquele que faz jejum. Hoje foi o dia de jejum na nossa igreja. Eu falei, Senhor, me ajuda. Eu já pedi ajuda para Deus cedo. Comprei uma bolachinha ontem no mercado. E exatamente que eu queria comer ela hoje cedo, irmãos. E eu esqueci do jejum. Eu falei, como que eu vou falar de jejum à noite para o povo, se eu não vou jejuar? Foi uma luta, irmão. Foi uma luta tremenda. Matar a carne não é fácil, eu sei, mas tem que permanecer jejuando. Matar a carne velha, irmãos. Permanece, irmãos, quem tem particular com Deus. Esse permanece. O que tem particular com Deus permanece, viu? E faz bem. Permanece quem é fiel a Deus, irmãos. Esse vai permanecer. O que é de Deus, irmãos, permanece e prevalece. Sem dúvida. Pode vir o que for. Não, eu estou firme aqui. Eu sirvo um Deus grande. Não, eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz. Não vai ser essa provinha que vai me tirar da igreja, não. Não vai ser esse ventinho aí que vai tirar minha comunhão com Deus, não. É isso, é permanecer, irmãos. Pode vir o que for. Permaneça. Fica crente. 1 de Coríntios 15, 58. Eu vou estar lendo com os irmãos aqui, 1 de Coríntios 15, 58. Vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A palavra do Senhor é bem clara, né, irmãos? E o nosso trabalho aqui não é em vão, não. De repente, alguns dos senhores aqui estão esperando
a glória de Deus aqui na terra, na sua vida, não, fica tranquilo, filho. A sua coroa está lá no céu. Mas fica firme com Jesus, não abandona Ele não, irmãos. Reconhece o sacrifício dele por você. Ele sofreu por você, irmãos. Vamos lá. Continuando o versículo. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Irmãos, nós servimos um Deus tão bom, que além de Ele nos escolher, além dele nos fazer frutificar e permanecer, Ele ainda ouve as nossas orações, as nossas súplicas. Então, irmãos, não adianta nada você estar orando ao Senhor, se você não estiver ligado na videira, viu? Um conselho para os irmãos. Se você não estiver ligado na videira, que é Jesus Cristo, não estiver na comunhão de Jesus, a sua oração é jogada aos ventos. Olha para a sua vida aí, irmãos, que eu já olhei a minha. Está tendo oração aí, irmãos? Tem oração aí? Está sendo correspondido? Vamos ficar ligados na videira, irmãos. Jeremias 29, 12. Ele dá um ensinamento também. Versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Coloca o coração na sua oração aí, irmãos, que Deus ele vai te responder, viu? Que Deus ainda ele responde a oração do crente fiel, o crente que ainda ajoelha, o crente que jejua e ora, chora, clama ao Senhor, que Ele vai te responder, irmãos. Se a gente for ver lá em Gênesis, na criação do mundo, Deus criou céu, terra, teve a separação das águas, colocou vida nas águas, colocou vida no céu, e semeou semente, que a semente pudesse frutificar para dar mais semente. Aí o Espírito Santo moveu meu coração, irmãos, e eu voltei lá. Eu falei, poxa, Deus criou todo mundo, criou o ser humano com suas próprias mãos. Se o peixe tirar fora da água, o que vai acontecer? Não vai sobreviver, dificilmente ele vai viver, vai morrer. Se a planta que arranca da terra ficar exposta às suas raízes, certamente ela vai secar e vai morrer também. E se a gente sair fora da comunhão com Jesus, irmãos? Dificilmente a gente vai sobreviver também, irmãos. É esse o Jesus que nós servimos. É esse o Deus que nós servimos. Ele nos ensina nessa noite, irmãos. Permaneça. Fica firme com Jesus. Que a prova pode vir. Se ela não veio, ela vai vir. Você pode esperar. Mas fica firme, irmãos. Amém? Até aqui o Senhor ministrou meu coração para os irmãos. E que os irmãos possam estudar esse capítulo 15 de João na sua casa, com mais tempo, com mais carinho. Que grandes coisas tem nesse capítulo aqui, viu, irmãos? E eu agradeço a oportunidade e o tempo dos irmãos em nome de Jesus.